Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição do curso AutoCAD 2016 e hoje pretendo falar-vos sobre como medir uma distância ou como dividir uma entidade em espaços iguais. Para tal vou criar uma linha, vou aproveitar uma das ajudas que estão já definidas por defeito dos ângulos, como vimos na lição anterior, vou aproveitar esta, por exemplo, dos 30 graus e vou dizer que quero uma entidade com 150 milímetros, aqui neste caso, de comprimento. Estou a trabalhar com uma linha para vos mostrar estes comandos, mas podia fazê-lo também com recurso a um arco, ou a uma spline, ou outro tipo de entidade. Então a ideia deste tópico é poder agarrar esta entidade, não a dividir fisicamente, mas colocar pontos nos sítios que correspondem aos dados que eu quero obter. Então venho aqui ao menu Desenhar e tenho a opção Dividir ou Measure, que é medir. Portanto, existe uma diferença entre elas, que vamos já ver. Mas antes de poder usar estes comandos, tenho que alterar uma outra característica do AutoCAD, que vou buscar aqui neste grupo de comandos Utilities e Point Style. E o Point Style abre uma caixa de diálogo onde me é permitido escolher o estilo dos pontos que eu vou criar. Nesta situação vou criar pontos, mas poderia criar pontos também com outros efeitos dentro do meu desenho. Como eu vou criar pontos em cima de uma entidade e o ponto por defeito é apenas esta pequena marca, portanto, ao criar pontos não vou conseguir vê-los. Eu pretendo vê-los, exatamente. Portanto, vou criar qualquer um destes estilos de pontos. Posso criar, por exemplo, este estilo aqui. Eu tenho aqui o tamanho do ponto como sendo uma percentagem do ecrã. Então, faço OK. E agora posso então ir, menu Draw, primeiro o dividir. Isto tem uma funcionalidade muito simples, onde basicamente nos está a ser pedido selecionar os objetos a dividir, portanto, a linha, e qual o número de segmentos em que eu quero dividir o meu objeto selecionado. Portanto, neste caso eu vou dar, por exemplo, 5 e fazer Enter. E podem ver 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, distâncias iguais, ele cria pontos onde executa essas distâncias iguais. Portanto, a entidade continua única, não é partida, simplesmente tem pontos em cima dela nestes sítios. Estes pontos, como são uma entidade física, têm a particularidade de poderem ser acedidos através de uma das ajudas que temos disponíveis, e no caso a ajuda Node. Podemos agarrar o ponto e, como podem ver, agarra esta localização. Portanto, esta é a opção Divide, onde, mais uma vez, a entidade é, entre aspas, partida, embora não seja fisicamente partida, portanto, onde é dividida em espaços iguais. Depois temos a outra opção, que é a opção Measure. E a opção Measure faz o mesmo caminho, escolher a entidade. E agora permite-nos dizer quanto é que eu quero medir a partir do ponto inicial, quanto é que eu quero medir em cima da entidade, e vai assim colocando pontos sempre com a mesma medida. Vou dar, por exemplo, 40. E vem, aqui mediu 40, 40, 40. Ao não ter mais espaço para colocar nenhum ponto, já não coloca mais ponto nenhum. Okay? Portanto, a grande diferença entre estes dois comandos, estas duas opções, é que o primeiro divide em partes iguais a entidade e este segundo coloca pontos medindo uma determinada distância em cima da entidade até ter espaço. Como disse ao início, para qualquer outro tipo de entidade, esta opção também é perfeitamente válida. Podemos pegar, por exemplo, num arco e fazer um ou outro comando. No caso vou usar o Divide, vou dividir, por exemplo, em 10 partes iguais e mais uma vez temos aqui assim o meu arco também partido, mais uma vez entre aspas, em espaços iguais. Portanto, é muito simples de usar, é bastante prático em algumas situações e espero que de facto os exemplos tenham sido claros para que compreendam como é que estes dois comandos funcionam.